Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença e vamos iniciar com a leitura do livro Calma. Peço a todos que me acompanhem na leitura, aviso que a nossa sessão está sendo gravada para posterior postagem no YouTube. Só um minuto, vou compartilhar minha tela. Ante os impactos emocionais do cotidiano, estimarias construir a segurança íntima, a fim de que a serenidade se te faça constante, cidadela defensiva. E podes, indiscutivelmente, construir semelhante refúgio. Inicia a edificação da própria paz, observando que todos necessitamos pensar por nós mesmos, embora sabemos que somos influenciáveis pelas ideias alheias. Aceitando-nos na condição de parceiras da imensa família humana, verificaremos que as nossas dificuldades não são maiores que as dos outros. Integrando a comunidade terrestre, suscetível de adotar numerosos enganos, em razão do aprendizado em que nos encontramos, somos impelidos a estender que não estamos isentos de cometer determinados erros e que isso é compreensível, à maneira do sinal vermelho no trânsito comum, convidando-nos a parar de modo a seguir adiante em espaço imune de riscos. Alertados pelo impositivo de atender ao caminho que nos seja próprio, aprenderemos que a estrada dos entes mais queridos pode ser muito diferente da nossa. Admitindo cada criatura por transeunte ou viajor no carro da própria existência, saberemos zelar por nossas diretrizes sem interferir na condição do próximo. Partilhando a realidade de todos, ser-nos-á fácil reconhecer que os contratempos que nos ocorram talvez igualmente aconteçam na marcha dos seres que amamos. Competindo-nos auxiliá-los, tanto quanto desejamos ser auxiliados na solução de nossos problemas, a convicção de que todos nos achamos em caminho buscando realizações mais ou menos idênticas entre si, sob riscos análogos, nos poderá qualquer impressão de privilégio à frente dos companheiros da humanidade, com os quais precisamos estar na paz, na garantia da própria segurança. Reflete nisso e concluirás que este ou aquele viajor no mundo tem necessidade de proteger a viatura que lhe diga respeito, de maneira a não suscitar desastres que ameacem os outros e a si mesmo. A serenidade habitará conosco na terra, quando aí compreendemos que toda criatura irmã tem o seu próprio corpo, com sonhos, compromissos, realizações e iniciativas a que se associe, o que nos afastará dos julgamentos precipitados e das condenações indébitas, para que estejamos em plena vivência da regra áurea, cuja prática é o coração da felicidade, a fim de que estejamos na felicidade do coração. Calma, Francisco Cândido Xavier. Prece inicial. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti são nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta de orgulho, de inveja e de ciúmes,
Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiver entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós neste ato, assim seja. Que assim seja. Amém. Quem que vai ler hoje e o quê? Rosinha? É você, Zani. Eita. Eu escolho. Você pode ler, Rosinha? Posso. Ó, Evangelho, página 111. Que página? 111. Bem-aventurados os pobres de espírito. Você quer que eu leia, Fred? Você vai ler? Eu posso ler. Tá. Ok. O que se deve entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. A incredulidade zombou desta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os que não têm inteligência, mas os humildes, tanto que disse é para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios, da sua superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção, concentrando sobre si mesmos os seus olhares. Eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria, e negar até mesmo a divindade, ou se condescendem a admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo. Persuadidos de que eles são suficientes para bem governá-lo, tomando a inteligência que possui para a medida da inteligência universal, julgando-se aptos a tudo compreender. Não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram pela apelação às sentenças que proferem. Se recusam a admitir o mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso lhes esteja fora do alcance. É que o orgulho se lhes revolta à ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se e que os faria descer do pedestal onde se contemplam.
Daí o só terem sorrisos de mofa para tudo que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se atribuem espírito e saber em tão grande cópia que não podem crer em coisas quando pensam, boas apenas para gente simples, tendo por pobres de espírito os que as tomam a sério. Entretanto, digam o que disserem. Forçoso lhe será entrar como os outros nesse mundo invisível de que escarnecem. E lá que os olhos se abrirão, e eles reconhecerão o erro em que caíram. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que lhe desconheceu a majestade e outros que humildemente se lhe submeteu às leis, nem os a que honrarem em partes iguais. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada neste reino sem a simplicidade do coração e humildade de espírito, que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural. Há de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é revolta contra ele. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme entende o mundo, e rico em qualidades morais. Comentários? Senhores, os humildes de coração são os resignados. E se contrapõe a eles aqueles que são indiferentes à fé, ao conhecimento que Jesus nos legou através do seu Evangelho. O que nós podemos traçar aí de diferença entre um resignado e um indiferente, né? O resignado, ele está preparado espiritualmente e com sua autoconhecimento, seu conhecimento elevado da espiritualidade e da religiosidade, né? Por isso ele se torna um bem-aventurado quando ele ascende à pátria espiritual, né? Enquanto que o indivíduo indiferente, aquele que não mostra, que não demonstra o que é, aquele indivíduo sorrateiro, que não mostra sentir a dor, é orgulhoso e alheio aos ditames celestes, né? Ele, inclusive, renega o sofrimento, né? Agora, a resignação é uma virtude que nós temos que cultivar, né? E a indiferença é uma manifestação de egoísmo que nós precisamos extirpar da nossa vida, da nossa mente, no nosso cotidiano. Obrigado, Fred. Por nada. É interessante você ter falado isso, né? Que geralmente, e sempre quando eu falo primeiro de mim. Muitas vezes, quando a gente faz um pouco bem, a gente fica meio que se achando, né? E quer falar para todo mundo, né? E quando nós vemos, né, esses homens notáveis, esses homens e mulheres notáveis, né, que foram exemplos de caridade, abnegação, doação, eles não se acreditavam, né, como muito bons, né? Todos eles, né, todos sem exceção, se acreditavam ainda devedores, né, e colocando todo o crédito para o Cristo, porque a obra é dele. Então veja, esse nosso trabalho, né, mesmo como
a benfeitora Márcia nos disse em comunicação que há mais de 100 servidores que atuam em nossas casas. É um trabalho pequeno, é um trabalho importante, é um trabalho pequeno, mas melhor é para nós que a gente esqueça, né, dessa dimensão, que a gente pense que nós estamos, na verdade, beneficiando muito mais a nós mesmos do que a outros, que na verdade não nos cabe salvar ninguém, porque Cristo salva, Deus salva, nós não salvamos ninguém. O que nós fazemos, muitas vezes, é dar o nosso testemunho de fé, é mostrar, né, para todos esses irmãos que têm contato conosco, que apesar das nossas dificuldades, nós estamos fazendo um esforço de regeneração, né? Tentando, né, aplicar essas palavras que nós escutamos, né, dia a dia, muitas vezes, né, diante de uma discussão, aprendendo a usar o silêncio, né, em vez de reagir, né, de atacar o outro, muitas vezes, não como antes, que não, não tínhamos uma escuta compassiva de realmente escutar aquele que vem prestar os nossos ouvidos, né, para contar as suas dores, né? Muitas vezes antes, ao invés de ouvir, nós tentávamos dizer a esse irmão ou essa irmã que as nossas dores eram piores que a dele, né? Não, mas olha, eu estou sofrendo. Ah, mas eu também, olha o que aconteceu hoje, né? Então, veja que uma frase que eu li recentemente, que eu gostei bastante, que diz assim: a gente deve renunciar a direitos e exercitar os deveres. Porque, veja, nós temos o direito de falar, temos o direito de fazer várias coisas, mas, como dizia Paulo, nem tudo nos convém. O melhor é que a gente fale menos e faça mais. Então, que a gente possa, né? Por isso que Jesus dizia dessa questão que os pobres de espírito, né, que são justamente aqueles que não se acham mais do que deveriam, aqueles que se submetem à vontade divina, que não se revoltam, né? Que tomam a sua cruz, cada um tem a sua cruz, cada um tem as suas dificuldades e continua a seguir o Cristo. Porque o Cristo disse, né? Quem quiser vir comigo, tome a sua cruz e me siga. Ele não falou, eu vou liberar vocês, né? Vocês, ninguém vai mais sofrer. Não, ele falou, toma a sua cruz, ó. Dá conta aí da sua parte, que se veio para você, né? Que veio da sua altura, você dá conta, né? E a misericórdia divina é tão magnânima, é tão acolhedora, né? Que mesmo aquelas coisas aqueles acontecimentos que são para nós e que seria para nós darmos conta, quando nós não damos, é sempre colocada ajuda. E se nós ainda utilizarmos do mecanismo da prece, que é uma linha direta com Deus, né? Uma linha direta com Jesus, né? Essa ajuda ainda se faz ainda mais presente, porque as coisas elas acontecem para que a gente progrida. Agora, saber por que aconteceu, tal qual o evangelho de ontem, né, que explica, né, o porquê, né, da criação dos mundos, mas sempre de uma forma um pouco misteriosa, porque nós não temos condição de entender. O problema do ser humano é que ele quer muito saber por quê, né?
é que nós somos como crianças, né? Você fala alguma coisa para uma criança, mas e por quê? Aí você vai desfiando. Ah, por causa disso, disso. Mas por quê por causa disso, disso? Isso não tem fim. E nós somos assim. Nós queremos que Deus, que Jesus, satisfaça o nosso ego infantil. Agora, se Jesus nos trouxe, né, o Espiritismo, o Consolador prometido, a terceira revelação, né, uma doutrina extremamente consoladora que nos explica tantas coisas, né? E ainda que a gente não queira buscar na doutrina em si, né, nos livros de Kardec, temos aí as obras de Chico, as obras de André Luiz, que fazem um raio-x do mundo espiritual, nos explicando tantas coisas importantes nessas 13 obras, né? Que, né, desde das mensagens, dos sofrimentos, nos mais variados matizes, né? E através das histórias, porque as histórias são impactantes. As histórias fazem com que nós nos coloquemos na pele daqueles que estamos lendo, né? E puxa, olha, realmente, ó, ele está em sofrimento, né? Porque ele aprontou um monte e nessa vida ele não quis se emendar, né? Vou contar uma coisa para vocês. Há pouco mais de 10 anos atrás, eu era muito perturbado, muito perturbado. E eu lembro que eu fui na Seara Bendita, que era o centro que eu frequentava em São Paulo, e o médium, né, o atendente estava mediunizado e falou: meu filho, você precisa procurar a mediunidade. Mas quando ele falou aquele precisa, né, apesar do médium ter só falado essa frase, essa frase veio assim, mentalmente veio uma outra onda e falou: meu filho, tudo isso que você está passando, né, essa, essa ingerência, né, dos maus espíritos, dos espíritos ignorantes, dos obsessores, você não vai conseguir sanar sozinho. Então, é aquela coisa que eu gosto de dizer, né? Quem não trabalha no bem dá trabalho para a espiritualidade. Então eu percebi que só trabalhando no bem eu ia conseguir minimamente me equilibrar. Se não fosse isso, eu estaria batendo cabeça ainda. Muito provavelmente, talvez nem tivesse uma família, ou se a tivesse, ela já teria degenerado, já estaria separado, divorciado, enfim, buscando o quê? O que eu gostava. E o que eu gostava? Dos prazeres da matéria, né? Da boa vida, é, do sexo em desalinho, de comprar tudo que eu queria, né, o egoísmo, eu. Então vejam que todos nós somos chamados, todos, sem exceção, mas os pobres de espírito, né, aqueles que não se julgam mais do que deveriam, aqueles que se resignam, aceitam esse chamado. E aqueles que se têm em alta conta, porque são inteligentíssimos, porque têm tanto sucesso na vida, que quantificam, né, o sucesso só pelo que tem na conta num banco, acham que, não, isso é negócio de espiritismo, né, de moralidade, tentar ser melhor. Para quê? Né? Eu tenho um mundo aos meus pés. Tudo que eu quiser eu compro. Só que essas pessoas se esquecem que tudo que temos vai ficar, inclusive o nosso corpo. E que tudo que somos nós vamos levar. Então, se essa pessoa não cultivou nada na alma, se ela não aproveitou da oportunidade né, de ajudar os outros, ela vai chegar do outro lado da vida como um indigente espiritual, um mendigo
com o perispírito esfarrapado, necessitando de muito auxílio. E Deus nos enxerga a todos, né? E qual que é a igualdade? É tratar todos igualmente? Não. É tratar todos igualmente e desigualmente aqueles, né, que estão em situações desiguais na medida em que se desigualam, né? Então, isso é você ser justo. Eu não posso, né, tratar da mesma maneira aquele que se resignou, né, que está se sujeitando a uma série de coisas para ser melhor, enquanto aquele que é rebelde. Porque aquele que é rebelde, ele vai ter que ser punido, lapidado pelas próprias dores, né, para quebrar a sua rebeldia, né? Comentários? Os humildes, os resignados, eles são amparados, né, pela divina providência. Isso porque a resignação ela nasce do quê? Da paciência. Os humildes, os resignados, eles cultivam muito a paciência. E a paciência, o que nada mais é do que uma filha dileta da caridade, né? Que tanto nós pregamos aqui com nossas orações, com os atos que fazemos diuturnamente, né? Procurando controlar as nossas más inclinações, né? Ver o nosso semelhante como uma pessoa igual ou às vezes até superior a nós, mesmo sendo incultas, né? Mas espiritualmente mais evoluídas. Eu conheci muitas pessoas dessa natureza. Então, é isso que nós temos que sempre pregar, né? Humildade, resignação, paciência, caridade. São fatores indispensáveis para a evolução espiritual. Obrigado, irmão. Por nada, Rubem. Obrigado a você. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário antes de passarmos para as vibrações? Não. Não, Fred. Vamos então, por alguns momentos, pensar em Jesus, em tudo que ele faz para que possamos progredir, para que possamos avançar. Desde o nosso mentor, o nosso anjo guardião, que está sempre conosco, que é um espírito mais elevado do que nós, desde todos os amigos espirituais que estão ao nosso redor, sempre nos auxiliando. Muitas vezes me parece que nós somos assim como, imagina um piloto de Fórmula 1, né? Que em toda uma equipe, que vai lá, um vai troca o pneu, o outro coloca combustível, o outro dá água para o piloto. E assim somos nós. Só quem tem que correr a corrida somos nós. Quem tem que acelerar o carro, frear o carro, somos nós. Então agradeçamos a Jesus por essa maravilhosa oportunidade que estamos tendo, chamada reencarnação. Mesmo que as dores nos assaltem, nos tomem e muitas vezes a gente perca a cabeça, que a gente chore, que a gente se desespere, há sempre uma luz no final do túnel. E essa luz é Jesus. Então, já que tanto recebemos e que tanto temos a dar, vamos pedir a Jesus que abrace, que ampare todos aqueles mais desafortunados do que nós, os nossos irmãos desencarnados em sofrimento e aqueles que partiram da vida física pela porta do suicídio, como a Gabriele, a Verena, a Juliana, o Alain, o Elias, o Bruno e tantos outros. Que esses irmãos possam receber essas nossas vibrações, imantadas
do amor e do amparo de Jesus. E peçamos também por aqueles que estão em sofrimento, encarnados, e dentre estes, aqueles que estão com a ideação suicida. Nós sabemos que, como principal fator da mudança dos tempos, é o suicídio como epidemia, que é mais fácil você morrer, você matar o seu corpo físico no seu quarto, do que estatisticamente numa rua, em algum lugar em guerra, de tanto que são as pessoas que tiram a própria vida. Então vamos fazer uma vibração especial para essas pessoas, que neste momento elas possam receber todo o amparo, e não só elas, como aqueles, principalmente aqueles que alimentam essas ideias, que eles possam receber esse amor, esse amparo, e eles possam ser dissuadidos. E assim, vamos pedir também pelos nossos irmãos que detêm o poder na Terra, as nossas autoridades, líderes mundiais, governantes, todas essas pessoas que têm poder de mando, que podem influenciar milhões, bilhões de nós em todo o planeta. Que esses irmãos possam ser tocados pelo alto, que eles possam restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. E peçamos agora por todos aqueles que nos vêm à mente. E agora que possamos pedir o auxílio, assistência espiritual para nós, para as nossas justas aspirações. Lembrando que devemos pedir sempre com sabedoria, agregando solicitude aos nossos pedidos. E quanto menos egoístas eles forem, maior a chance de serem atendidos. E peçamos, sobretudo, que só sejam atendidos aqueles pedidos que forem para o nosso bem, que seja afastado de nós tudo aquilo que não nos convém. Vibremos também pelos irmãos incógnitos que não são aplaudidos pela mídia, que fazem o bem anonimamente, bem como os centros espíritas, as igrejas, templos, seitas de quaisquer natureza que professem o bem e a caridade. Que todos esses lugares, todos esses indivíduos sejam amparados. E por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, onde quer que eles nos levem, hoje e sempre, fazendo a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que Jesus nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, os nossos esforços para dominar as nossas más tendências. Que Jesus não espera heroísmos morais de nós, apenas o nosso esforço diário. Que assim seja, graças a Deus. Camila e depois Rubem. Ok. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade.
Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Glorioso São Francisco, santo da simplicidade, do amor e da alegria, que no céu contemplais as perfeições infinitas de Deus. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram. E façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Assim seja. Boa noite a todos. Jesus os Boa abençoe. noite. Boa noite.